Olá pessoal, muito bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus por aí? Por aqui tudo certo, na paz do Senhor. Ajustes técnicos sempre temos que ter eles, né? Senão não vai, né? Pessoal, vamos lá, mais um sábado aqui abençoado. Hoje 16 de maio, né? Nosso Evangelho no Lar. Mais um episódio aqui para vocês, para nós, né? Para a nossa alegria. Todo sábado estamos aqui às 10h30 pontualmente. Se não estamos ao vivo, vocês não ficarão sem o Evangelho da semana, né? E sempre lembrando, o nosso propósito do Evangelho no Lar é a harmonização do nosso lar, né? Então, o nosso lar ele precisa ser harmonizado, né, a todo momento, e com isso a gente dedica aí 30 minutinhos da nossa semana. Só 30 minutos da nossa semana que a gente tira para a espiritualidade. Apenas 30 minutos. O que são 30 minutos da sua semana? Você dedica 44 horas semanais para trabalhar e não vai dedicar 30 minutinhos para a espiritualidade, hein? Vamos lá, recados. Aqui embaixo no YouTube eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Acessem lá, estejam no grupo. É um grupo que está fechado, não temos mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo somente de recado, só eu falo nesse grupo, certo? Só eu falo. E é justamente só para avisar quando vai sair os episódios do Evangelho no Lar. E futuramente algumas publicações que eu farei aqui no YouTube e no Instagram também. Então, no mesmo link aqui do que eu vou deixar aqui embaixo, você vai entrar lá na página lá do Linktree, tem os botões do link do WhatsApp e do Instagram. Então já sigam lá a página do Instagram. Aqui embaixo no YouTube já aproveitem, se inscrevam, deixam um like e manda o evangelho para aquele ser que é seu amigo, que você conhece, que está precisando, né, ter uma conexão com a espiritualidade, ter uma conexão com o divino, porque é algo muito importante para todos nós, né? E passando e lembrando vocês que o nosso movimento no Evangelho no Lar, ele não é único e exclusivamente um movimento que é meu, e não necessariamente precisa ser feito aqui comigo no sábado, todos os sábados às 10h30, mas se você se sente confortável em fazer você sozinho na sua casa, sem o acompanhamento, faça. A ideia aqui é para aquelas pessoas que não conseguem. Então elas precisam ter um apoio, um auxílio junto de alguém que acompanhe, que faça a leitura junto com ela. E tá tudo certo também. Se você quiser fazer aqui agora, pode fazer. Os episódios eles vão no YouTube todo sábado às 10h30 da manhã, mas eles ficam disponíveis na plataforma. Então fala, vou travar o meu evangelho na quarta-feira. Posso assistir o episódio? Claro, sem problema nenhum. Tem uma playlist no YouTube chamada Evangelho no Lar, sábado às 10h30, então você acessa lá, tem todos os episódios. E se eu não estou enganado, esse mês nós fazemos um ano de Evangelho no Lar Online. Olha que legal, que legal. Mas pessoal, a ideia sempre do Evangelho no Lar é a mesma coisa, né? Então Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, onde quer que um ou mais esteja reunidos em meu nome, com eles eu estarei. Então a gente sempre lembra que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material. Nós não somos um corpo que possui espírito. É ao contrário, nós somos espíritos que possuem um corpo. E baseado nisso, baseado nesse preceito, baseado nessa máxima, a gente precisa entender que a população de desencarnados é muito maior do que encarnados. Então, com certeza, a partir do momento que você se predispõe a fazer o evangelho no lar, você atrai para perto da sua casa vários outros seres. Pode ser que sejam parentes que já desencarnaram, pode ser que sejam amigos, outras pessoas aleatórias que de alguma forma tinham alguma conexão com você. Então eles são atraídos para perto da sua casa, então você nunca estará sozinho fazendo o evangelho no lar. Certo? Eu acho que eu não esqueci de nada. Água fluidificada. Eu tenho aqui ao meu lado a minha garrafona Stanley. Então tenha sempre um líquido perto de você. Água, chá, café,
alguma coisa do tipo, para que você possa beber essa água, esse líquido pós o Evangelho, porque a partir do momento que você entra em prece, você atrai para perto da sua casa anjos, né, espíritos elevados, e eles fluidificam esse líquido. Então, sabe a água benta que tem na igreja? É a mesma coisa. Então, fluidifiquem a água e bebam. Beleza? Então vamos aí fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade. Vamos nos conectando com os nossos anjos guardiões. Vamos nos conectando com a nossa egrégora, com toda a nossa mensageria, aqueles seres que nos acompanham todos os dias. Daí vamos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim, devidamente conectados com a nossa espiritualidade, vamos até Ricardo e Ismael. Ricardo, anjo preposto de Jesus, responsável pela segurança do nosso país, e Ismael, anjo tutelar dele também, responsável pela evangelização do nosso país. Junto deles, acessamos as esferas azuladas de Maria de Nazaré, nossa amiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção, nos guarde no seu íntimo, nos carregue no teu colo, e nos leve assim à presença do nosso irmão Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, de mãos dadas contigo, peçamos que abra-nos o caminho do autoconhecimento e nos leve até nosso Pai maior. E a Ti, Pai, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, somente a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. E perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, vamos lá. Hoje nós continuaremos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Nós estamos aqui no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, né? E agora nós falamos na semana passada, né, nós fizemos uma introdução, nós estamos já nesse capítulo já há algumas semanas, um capítulo bem grande, se eu não me engano, nós estamos nele desde o primeiro evangelho foi dia 18/4, então praticamente um mês aí que nós estamos nesse mesmo capítulo, né? Então vamos lá falar sobre as instruções dos espíritos, né? Para você que não sabe o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele lançou algumas obras, né? A primeira delas foi o Livro dos Espíritos, e em determinado momento ele começou a receber as mensagens que são explicações dos trechos da Bíblia, né? E essas mensagens elas foram explicadas pelos espíritos, né? Então nós já falamos sobre os trechos da Bíblia que agora nos episódios passados, e agora nós vamos às instruções dos espíritos, né? E a primeira instrução que tem é deixar vir a mim as criancinhas, né? Vamos lá, isso está no parágrafo 18. O Cristo disse: deixar vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres
de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, ao seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Deixar vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixar vir a mim aqueles que tímidos e débeis têm necessidade de apoio e de consolação. Deixar vir a mim os ignorantes, para que os esclareça, deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhe ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida, lhe darei o segredo da cura das feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e se fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, o que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: Meu Pai, que vossa vontade seja feita, e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, seja bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, seja bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que sem cessar eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes amor, tendes tudo, o que pode desejar sobre vossa terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daquele que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, terei colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente da vossa alma tudo que lhe pode manchar a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana sobre os ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar por seu elemento de vida no meio do Senhor. Interessante, hã? Muito interessante isso aqui. Vamos deixar marcado aqui para a gente não se perder. Então, hoje é 16/5/26. Queridos, o que Jesus Cristo quis dizer para nós em deixar vir a minhas criancinhas, deixar vir as minhas criancinhas. Jesus, ele é um cara, ele é meio doido, né? Porque ele não fala assim, ó, igual nós, né? Ele fala por parábolas, ele fala por... Ele usa outras expressões para querer trazer, dar um novo sentido àquilo que ele quer dizer. Então, o que ele quis dizer com isso? Deixar vir a minhas criancinhas não é no sentido literal da palavra, de deixar a criança ir até ele, né? E sim, deixar aqueles que são puros de coração, ou então que pelo menos procuram ser puros de coração, que cheguem até ele, né? Para quê? Para que eles sejam arrebatados, para que eles sejam acolhidos no reino dos céus. A ideia de deixar vir a minhas criancinhas é pura e simplesmente
um subterfúgio para que nós possamos entender o que nós precisamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e com relação ao próximo. Por exemplo, qual que é a grande lição de Jesus? Jesus ele não veio pregar o amor, ele não veio pregar a caridade, a paciência, a benevolência. Ele não veio fazer cumprir a lei de Moisés, né? O que Moisés recebeu na tábua, pedra, placa, papel, sei lá o que foi, lá no Monte Sinai? Ele não recebeu aqueles 10 mandamentos? Aí depois Jesus veio aqui e falou, meu, isso tudo aqui tá tudo certo. Só que vamos resumir toda essa bagaça toda aqui em duas frases. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. O que ele quis dizer com isso? Ele pegou tudo aquilo que Moisés recebeu lá e concatenou em duas únicas frases. E o que nós estamos fazendo com isso? Eu estou amando o próximo? Estou amando primeiro a mim mesmo? Eu acho que a partir do momento que a gente ama a si próprio e passa a amar o próximo, né? Eu amo a mim mesmo e passo a amar o próximo. A partir do momento que eu faço isso, eu deixo de julgar, eu deixo de olhar para o lado, eu passo a enxergar a beleza das coisas, eu passo a enxergar a beleza da vida, eu passo a ter sentido em outras circunstâncias, né? Eu passo a acreditar mais em mim, eu passo a acreditar mais na espiritualidade. E o que eu ganho com isso? Eu ganho que tenho minha felicidade garantida, tenho meu acesso com a espiritualidade garantido. Porque assim que eu me conecto com a espiritualidade, assim que eu me coloco à disposição da espiritualidade, seja para um trabalho, seja para uma prece em relação a alguma circunstância, seja lá o que for, eu me coloco à disposição da espiritualidade e eu falo assim: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Para quê? Para ser o seu instrumento, né? Nós somos instrumentos de Deus, nós somos, vamos falar, fantoches de Deus. Deus nos fez, nos criou imagem e semelhança dele. Nós somos co-criadores, nós somos seres que podemos criar, nós inventamos coisas, nós fazemos coisas, nós amamos, nós odiamos, nós temos raiva, nós temos alegria, sentimentos. Mas nós somos quem nós somos e nós somos imperfeitos. Nós somos seres em constante evolução que, com o andar da carruagem, com o passar da vida, o decorrer da vida, nós vamos entendendo o sentido das coisas e, e não faz sentido nós não amarmos, não faz sentido nós não seguirmos aquilo que Jesus vem nos explicar, que seria a linguagem do amor. Se eu, porventura, posso amar o outro ao invés de odiar esse outro, por que eu não vou amar ele? Eu vou amar tanto aquele ser que me faz mal a ponto de eu ficar longe dele. Entende? Jesus fala, tem aquela expressão: se bater na tua face direita, dá na tua face esquerda para que ele bata também. Tá bom, beleza. Ó, me bateu aqui. Só que eu vou dar a minha outra face onde? Bem distante dele. Não necessariamente eu preciso conviver com uma pessoa. Não necessariamente preciso amar a ponto de sofrer por estar junto daquele ser, né? E o que isso tem alusão com o nosso evangelho de hoje? Se nós estamos com o nosso coração puro, se nós estamos amando de verdade o próximo como a nós mesmos, nós estamos indo de encontro ao que Jesus veio fazer cumprir, que seria a lei de Moisés, a lei mosaica. Não faz, não tem por que eu desejar o mal para o próximo, não tem o porquê eu querer cuidar da vida do outro. Se você tem amor a si próprio, se você tem amor a você mesmo, primeiro a você, depois ao próximo, né? Primeiro se ame. Se você tem amor a você mesmo, para que você vai cuidar da vida dos outros?
E se você tem amor a você mesmo, o que te impede de acessar a Jesus Cristo? Ele está aqui disponível para todo mundo, né? Disse lá no Evangelho de Mateus: onde quer que um ou mais esteja reunido em meu nome, com ele eu estarei. Se você tem você e o teu anjo guardião, pronto, já estão em dois, já é mais de um. Já está em. Se você falar, beleza, vamos elevar o nosso pensamento aqui a Jesus, pronto, acabou, ele já está lá com você. Só que você está pronto para recebê-lo? Eu, em partes, digo por mim. Não vou falar que eu sou um ser perfeito. Ninguém aqui na Terra é perfeito. Ninguém. Todos na Terra temos algum certo tipo de defeito, vício, preconceito ou qualquer outra coisa do tipo que você queira imaginar aí. Nós temos problemas. Muitos problemas. Mas cabe a nós o que nós iremos fazer com os nossos problemas. É o que eu sempre falo. A nossa vida, ela não é tão simples assim, a ponto de você querer cuidar da vida do outro. Deus deu uma vida para cada um, uma única. E se você não dá conta de cuidar da sua vida, quem me dera cuidar da vida do outro. Ah, André, mas toda vez se fala a mesma coisa de ficar cuidando da vida do outro. Lógico. Qual o sentido de você ficar rolando no Instagram, cuidando da vida do outro, ficar assistindo jornal, ficar assistindo novela até beleza, vai. Mas ficar assistindo coisas que não vão te agregar em nada. Qual a lógica disso? Ah, porque fulano matou não sei quem. Porque o político X fez Y, Z coisa. O que você ganha com isso? É só você ter ciência das coisas que estão acontecendo. Tenha ciência. Mas não inverna a tua vida nisso que não vai mudar nada. Nada. Não vai mudar o que já foi feito. Né? Não vai mudar, não vai voltar atrás. Já era. Só reze, prece, faça uma prece, diga que aquilo não te atinge de forma alguma. Só isso. A ideia de amar o próximo é sermos benevolentes com ele. Se ele fez o mal para nós, ok, fez o mal. Repare o mal, conserte o mal, o perdoe, mas se afaste. Você não é obrigado a conviver. Você não tem obrigação nenhuma de conviver com um ser que te faz mal. Né? A ideia sempre seria essa, a tendência central sempre é essa, que nós sejamos puros de coração, para que nós possamos acessar a Jesus, ao reino dos céus, mas também que sejamos benevolentes conosco mesmo, primeiro, depois com o próximo, né? E é isso. Deixar vir a mim as criancinhas, deixar vir a mim aqueles que são puros de coração. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar daquilo que faz sentido para nós, vamos cuidar dos nossos pares em comum. A nossa vida ela é tão corrida, tão agitada, que a maioria das vezes, a maioria dos dias, nós tentamos fugir dos nossos compromissos olhando o compromisso dos outros. Mas aí a gente para a nossa vida para cuidar da vida do outro. E isso pode te custar. Pode te custar. Não digo que vai te custar a tua vida, não. Mas pode te custar tempo. E o tempo, ele é contado. Nós estamos aqui na Terra correndo contra a morte. Porque a morte, ela é certa. É a única certeza que nós temos nesta vida, neste planeta Terra, é que nós iremos morrer. Iremos. Isso com toda certeza. Ninguém é eterno. Aqui, não. O nosso espírito é eterno. Mas a nossa passagem pela Terra, ela se finda. E ela já tem data para acabar. Só que a gente não sabe quando que é. E nem vai saber. Porque senão qual que seria a graça? Qual que seria a graça? Então ame todos os dias. Ame. A toda oportunidade que você tiver de amar, ame.
Toda oportunidade que você tiver de fazer a caridade, faça. Dei de topa com um pedinte na rua. Ele me pediu dinheiro e tá falando que é pra comer, mas eu tenho certeza que ele vai usar droga. Beleza. Cabe a ele escolher o que ele vai fazer com o dinheiro. Não cabe a você, a sua parte você já fez. Minha parte eu já fiz. Se eu tenho condição de ajudar, eu ajudo. Eu, particularmente, sempre ando com comida dentro do carro. Tem sempre paçoca, bolacha, algum tipo de doce, alguma coisa. E quando a pessoa me pede dinheiro, eu normalmente ofereço o que eu tenho no porta-luva do carro. Por exemplo, que eu, sei lá, ando com paçoquinha, deixo o pacote de pacotinho, deixo umas paçoquinhas no porta-luva. A pessoa me pede, você tem dinheiro? Não, te dou uma paçoquinha. Normalmente as pessoas rejeitam. Normalmente eles rejeitam. E se eles rejeitam, é porque eles têm segundas intenções. Então, o que eu posso fazer? A minha parte eu fiz. A pessoa fala, tô com fome, você oferece comida, a pessoa não quer? Difícil, né? Complicado. Complicado. A minha parte eu fiz. Eu ofereci. Agora, se a pessoa não quer. Enfim, mas isso diz sobre ele, não diz sobre mim. O que eu faço, eu tenho meu coração limpo e puro. Certo? Queridos, o nosso recado, a nossa mensagem de hoje foi essa. Então sejamos puros de coração. Só reiterando os assuntos, agora já pode beber tua água aí se você quiser, do teu chá, teu café, seja lá o que for. Então, todo sábado nós temos nosso evangelho. Compartilha esse episódio no grupo da família aí. Fala pra galera, fala, meu, assiste esse maluco aí. Vê o que ele tem de interessante, vê se você entende alguma coisa que ele fala. Deixa o teu like aqui embaixo no YouTube. Se inscrevam aí no canal. Divulga o Espiritismo. Divulga Jesus. Jesus ele traz uma mensagem tão leve, só que às vezes ela é um pouquinho complicada de ser entendida. Né? E a ideia é que nós possamos aqui destrinchar esse assunto. Nós estamos aqui vai fazer um ano. Dia 31 de maio de 2025 foi o primeiro episódio do nosso Evangelho no Lar. Então nós iremos, daqui a 2 semanas, comemorar um ano de Evangelho no Lar. E isso é muito gratificante porque a gente leva a mensagem de Jesus para todos de uma forma leve, de uma forma despretensiosa, de uma forma bem, sei lá, no nosso linguajar do dia a dia. Aquilo que eu entendo, você entende. Se você não entendeu, você fala também. Você fala, não fez sentido nada que você falou. Então, fala aqui embaixo. Fala, fez sentido, beleza, fala aqui embaixo também. Vamos levar uma conversa. É isso, gente. Vamos aqui, mais uma vez, elevando o nosso pensamento à espiritualidade. Vamos fechando os nossos olhinhos aí, elevando o nosso pensamento à espiritualidade. Vamos agradecendo a presença de todos esses seres que estiveram aqui no nosso lar, fazendo a nossa harmonização. E vamos pedindo licença a eles, licença para encerramento do nosso Evangelho no Lar, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e conosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto daquele que vem do teu ventre, nosso irmão Mestre Jesus. Santa Maria, que é a mãe de Jesus, rogue por nós que somos os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, um excelente término de semana que se encerra hoje e amanhã se inicia uma nova semana. Que possamos ter uma semana de muita paz, muita bênção, muita alegria. Lembre-se sempre, Jesus está sempre conosco. Basta que nós nos conectamos com Ele. Não preciso ter uma segunda pessoa. Não precisa que ninguém ore por você.
Lógico, uma oração vinda do outro é muito bem-vinda, sempre. Mas você é um ser de luz, você é capaz, você é co-criador. Então se conecte, se ligue a Jesus, se ligue à sua espiritualidade e siga a tua vida. Cuide da tua vida. Cuide daquilo que faz sentido para você. Fechou? Beijão. Até semana que vem. Até mais.